Olá pessoal, bem-vindos à aula de floats e doubles. O meu nome é Gonçalo Tomás e nesta aula nós vamos trabalhar com os tipos de variável float e double. Vamos perceber porque é que existem dois tipos de variável para representar números decimais ou números reais e vamos também perceber em que casos é que se deve usar um tipo de variável e em que casos é que se deve usar o outro. E então, eu vou começar criando um novo programa Java, isto porque o da última aula já está completo. E então, eu para criar um novo programa vou aqui à esquerda e carrego na pasta Source e crio uma nova classe do Java, como tínhamos feito na última aula. E eu vou chamar esta classe Operações 2, sem usar cedilhas nem acentos. E vou também carregar aqui novamente para criar o bloco main para podermos adicionar instruções ao nosso programa. Vou apagar aqui a linha com o atalho que aprendemos na última aula, Ctrl D ou Comando D se estiverem em Mac, e vamos então começar a aula. Vamos então arranjar uma variável do tipo float e vou-lhe dar um nome chamado número e vou-lhe dar o valor 0. E eu escrevi este 0 como se fosse um inteiro, não escrevi como se fosse um float. Se vocês se lembrarem da aula das variáveis, os floats têm sempre um f no fim. E a razão pela qual eu escrevi o 0 assim é para vos explicar que nas contas com floats nós podemos incluir números inteiros, mas não podemos fazer as coisas ao contrário. Isto porquê? Porque os números inteiros só têm mesmo o conjunto dos números inteiros. Só podemos representar números inteiros, não podemos trabalhar com decimais. Mas os valores decimais podem ter números inteiros lá no meio. Então isto significa que nós podemos guardar dentro de uma variável do tipo float, podemos guardar um valor inteiro. Mas se eu em vez de lhe dar o valor como inteiro, se lhe quisesse dar o valor como float, era só colocar o f no final e ia ter exatamente o mesmo resultado. Por isso, vamos continuar e vamos escrever o código para escrever esta variável na consola. Vamos usar uma mensagem, como fizemos na última aula. O valor de número é... E depois escrever o nome da variável. E então, agora, antes de eu fazer aqui antes de eu imprimir aqui o número para a consola, eu vou acrescentar aqui umas contas para alterar aqui o valor do número e eu vou dizer que quero somar mais 2. Vou depois tirar 3.2, por exemplo, e atenção que aqui este 3.2 já vai dar erro. Porquê? Porque este 3.2 vai ser interpretado como um double e os doubles não estão dentro dos floats, é ao contrário. Portanto, eu posso guardar um float dentro de um double, mas não posso guardar um double dentro de um float. Então, eu vou dizer que este 3.2 não é um double, é um float, e para dizer isso é só carregar aqui e escrever o F e ele assume logo que o 3.2 é um float. Vou continuar aqui com umas operações e vou acrescentar mais 0.1. E isto é só para vos mostrar depois o que é que vai aparecer na consola, porque vai aparecer um resultado um pouco curioso que nós não vamos estar à espera. E vou acrescentar aqui mais 5.5, por exemplo. E vamos ver se já conseguimos obter aqui o tal resultado curioso que eu estava à procura. Vamos correr o programa. E não, continuamos com algo que estávamos à espera. Só aqui uma à parte, é que o Java, quando imprime floats para a consola, ele vai tirar o F. E isto ele não está a transformar o float em double. O que ele está a fazer é tirar o F só para que o número se consiga ler mais facilmente, porque é um pouco mais complicado estar a ler números com letras misturadas. Não obtemos o resultado que eu estava à espera, então vamos brincar aqui um pouco mais com o valor do número. Estou a meter valores completamente aleatórios. Vamos ver se já funciona depois com esta linha. E cá está. Reparem aqui no valor que nós obtemos. 1.30000002.
E o que é que isto significa? Isto significa que houve aqui algum erro de aproximação. Mas será que se eu quiser escrever 1.3 não consigo? Vamos criar aqui outra variável, também do tipo float, e vou-lhe chamar teste e vou-lhe dar o valor de 1.3, sem esquecer o f no fim, porque é uma variável float. E vou copiar estas linhas e vou escrever, em vez de número, vou escrever teste, o valor da variável teste, e vamos ver se é possível ou não escrever este valor na consola. Nós aqui estamos a ver que se escrevermos o valor 1.3 diretamente, ele aparece bem. Então o que é que aconteceu? Quando são feitas operações com números float, o que acontece é que vai acumulando um pequenino erro. E à medida que nós vamos fazendo as nossas operações, o erro não vai aumentando. É uma questão de o erro poder existir ou não existir. O erro não vai aumentando à medida que nós vamos fazendo as nossas operações. Mas o que vai acontecer é que pode haver assim um erro pequenininho e, nesse caso, o Java não vai dar o valor exatamente que nós estaríamos à espera, mas dá um valor que é mesmo muito próximo. E então, isto é importante, principalmente para vocês não se assustarem se estiverem a programar com valores decimais, porque isto é uma coisa que vai acontecer, é normal, pelo menos no Java e em muitas outras linguagens de programação que eu conheço. Isto tem a ver com a forma como os números decimais são representados em binário. Vocês, se quiserem, podem pesquisar mais no Google sobre isso, mas é algo um pouco complexo, até vários programadores que, mesmo que já tenham muita experiência, às vezes têm dificuldade em perceber, mas como está um pouco fora do âmbito aqui deste curso, eu não vou explicar. E vou agora dizer para que é que servem os doubles. Nós já vimos aqui que nós conseguimos escrever qualquer valor para uma variável do tipo float e esse valor vai ser escrito. Os erros acontecem quando nós estamos a fazer operações com eles. Então vamos criar aqui uma variável do tipo double e vou-lhe chamar número 2 e vou igualar a 0. Novamente, aqui o número dos... eu não posso chamar número, ele estava aqui a dar este erro, eu não posso chamar número porque já tenho aqui uma variável chamada número. Então eu vou-lhe chamar número 2. E eu posso novamente dar o valor inteiro à variável double porque o tipo de dados double já contém os inteiros. Nós dentro de um double podemos ter um número inteiro, é perfeitamente normal. Mas se eu quisesse passar o valor em double, teria de passar assim. Isto é que é um valor double em Java. Tem de ter sempre ponto qualquer coisa. Então, vamos fazer exatamente as mesmas operações que fizemos há pouco. Eu vou copiá-las, que é para termos um resultado parecido. E vamos ver então qual é que é a diferença entre uma variável do tipo double e uma variável do tipo float. Portanto, já substituí todas as ocorrências ali do número por número 2 e agora falta-nos escrever o valor para a consola. Eu vou copiar as linhas e o valor de número 2 é número 2, pronto. Agora já estamos a escrever o número 2. Vamos correr então o programa e ver o que é que acontece. E vamos ver aqui em baixo que continuamos com um erro, continuamos com algo que não é 1.3 como nós estávamos à espera, mas aqui as casas decimais vão haver o dobro de casas decimais do que no tipo float. E isto significa que, pronto, a variável do tipo double tem mesmo o dobro, que é isso que significa double, tem o dobro de precisão do tipo float. E se nós repararmos aqui a diferença entre estes dois números cá em baixo, nós vamos ver que o double está mais próximo de 1.3 que o float. E isso significa que o float vai ter um erro mais pequenino. Vamos só para ter a certeza, nós temos aqui 1.3 e depois temos 1, 2, 3, 4, 5 zeros e depois temos um 2. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros.
Portanto, já temos aqui uma diferença. O double está mais próximo de 1.3 que o float. E para que é que, se existe o erro à mesma, para que é que nós podemos querer usar um double em vez de um float? Porque se nós estivermos a fazer cálculos matemáticos, sejam que tenham de ser muito precisos, por exemplo, se nós estivermos a controlar o número de células, por exemplo, numa amostra de sangue, se tivermos a calcular, por exemplo, a direção de um foguete da NASA, algo desse género, nós vamos precisar de tanta precisão quanto seja possível. E então, nesse caso, vai ser mais apropriado um double do que um float. Outro caso em que é muito comum nós usarmos os doubles é quando queremos usar algumas constantes matemáticas. Nós vamos ver quando estivermos a dar a biblioteca de matemática do Java que o Java já tem algumas constantes bastante famosas guardadas, como é o caso do pi ou do número de Nepper, que é aquele número que é o e. Já tem essas variáveis guardadas e como nós queremos que o valor seja tão aproximado quanto possível, o valor está guardado dentro de um double e não de um float, porque o double tem mais precisão. Pronto. Então já percebemos qual é que é a diferença entre os dois tipos de variável e já sabemos também que não nos devemos assustar quando virmos isto, porque é normal. O que nós podemos fazer para não aparecer este erro, se nós quisermos que dê mesmo 1.3, nós depois vamos ver numas aulas a seguir como é que podemos arredondar os números depois de uma operação e isso já nos vai ajudar a ter o resultado que nós estávamos à procura. E então, só para concluir aqui a aula, quero falar numas quantas operações que é possível fazer com o double e o float, mas também com qualquer outro tipo de variável numérica. Portanto, isto funciona com ints e nós vamos escrever, por exemplo, assim. Eu vou escrever aqui uma nova variável e vamos trabalhar agora com int, só porque é um pouco mais fácil de perceber. E vamos dar-lhe um valor, vamos dar-lhe um nome de número 3 e vamos dar-lhe um valor de 5. E então, vamos imaginar que eu quero calcular o dobro deste número 3. Como é que nós fazíamos isso com a matéria da última aula e desta aula? Nós tínhamos visto que se nós quisermos calcular o dobro da variável, nós podemos escrever o novo valor do número 3 vai ser igual ao valor antigo do número 3 vezes 2. Porque esta estrelinha ou este asterisco é o operador de multiplicação em Java. E então isto ia nos dar o dobro o dobro da nossa variável. E quem diz o dobro diz outra coisa. Podia ser o triplo, nesse caso era só alterar aqui o 2 para 3. Podia ser qualquer outro número. Mas isto continua a ser algo que nós, programadores, vamos fazer de vez em quando. E os programadores gostam de ter o trabalho facilitado. E então o Java facilitou o trabalho dos programadores quando quiserem escrever expressões destas. E se vocês se lembram, da mesma forma como nós na última aula vamos ter um atalho assim deste género para acrescentar 1, eu vou escrever aqui um comentário a dizer que isto acrescenta 1 ao valor de número, só que não é o número que eu quero acrescentar ao número 3, estou a trabalhar com o número 3. E vai haver também um atalho para esta multiplicação pelo número que eu quiser. E então, para eu calcular o dobro de outra forma, sem ter de escrever esta expressão toda, eu posso escrever número 3 vezes igual a 2. E isto parece complicado, mas é só decorarem que esta expressão é igual a esta. E esta expressão também é um pouco mais fácil de perceber à medida que nós vamos ganhando um pouco de facilidade a ler código Java, porque nós vamos ver que é um pouco mais complicado ler as expressões maiores, porque temos de olhar primeiro para o lado esquerdo, depois para o lado direito, e assim olhar para uma expressão assim deste género, nós percebemos logo o que é que isto está a fazer. Isto está a pegar no número 3 e a meter o valor igual ao produto por 2.
E novamente, como eu tinha dito, este truque funciona para inteiros, para floats, doubles, etc. E então, eu posso ter isto com o double, por exemplo, eu posso pegar ali no número 2, que era um double, e também calcular o dobro dele, vezes igual a 2. Ou o triplo, só para ser diferente, vezes igual a 3. Isto vai calcular o triplo do número 3. Então, eu vou escrever aqui um comentário que o número 2 é igual a número 2 vezes 3. É igual a isto. E aqui em cima, número 3 é igual a número 3 vezes 2. E funciona também com a divisão, funciona com tudo, com todos os operadores. Por exemplo, eu posso dizer, se eu quisesse dividir o número 3 por 2, eu escrevia número 3 a dividir igual a 2. E isto o que vai fazer é, vou escrever aqui no comentário, número 3 é igual a número 3 a dividir por 2. E esta é só uma ferramenta para facilitar o nosso trabalho enquanto programadores. É algo que vocês têm pelo menos de conhecer, que é para se olharem algum dia para código deste género, não ficarem a pensar que não sabem, isto não tem assim muito que saber, não é nenhum truque oculto. Então eu vou dizer aqui nesta expressão o que estamos a fazer é número 2 é igual a número 2 a dividir por 3, mas eu agora vou meter por 4 e aqui por 5, só para ser diferente. Porque pode ser qualquer número. E já vimos estes novos truques, mas este aqui acrescenta 1, só que era um bocado estranho se nós não conseguíssemos acrescentar mais 2, ou mais 3, ou mais 4. Então isto também vai funcionar com a soma e com a subtração. Eu posso pegar no número 3 e somar-lhe 3, assim. E nós estamos a ver que isto é um padrão. Nós se quisermos acrescentar ou fazer uma divisão ou uma multiplicação, é sempre a mesma coisa. É o sinal da operação que nós vamos querer fazer, depois o igual e depois o número que nós queremos fazer a operação. Portanto, isto, neste caso, significa número 3 é igual a número 3 mais 4. E vou arranjar agora só um exemplo de subtração. Número 2 menos igual a 20, por exemplo. Isto é igual a número 2 é igual a número 2 menos 20. E isto de certeza absoluta que já nos ajuda a escrever menos código, que é menos letras que temos de escrever, mas ao mesmo tempo, pelo menos quando nós tivermos um pouco mais de facilidade em ler código Java, vamos perceber que é mais fácil de ler estas linhas do que ler estas assim. E então, por esta aula é tudo. Nós para a próxima aula vamos falar de condições, vamos já ver para que é que servem os booleanos e vamos ver que eles têm um papel muito importante na linguagem Java e nas outras todas. E agradeço por terem assistido a esta aula e vemo-nos na próxima aula.